dúvida que aparece nesses casos, quando a gente tem, por exemplo, olha, 35 e 45 com mobilidade, perda óssea, inflamação e supuração, a dúvida é qual é o prognóstico? Em outras palavras, o que o paciente acaba perguntando esse dente vai ficar duro ou não? Esse dente vai melhorar ou não? A primeira coisa que a gente tem que observar é se existe doença periodontal subjacente. Obviamente, isso daqui é um exame radiográfico e a gente vai fazer uma estimativa do que teria aqui, mas com um pequeno aumento a gente consegue ver que tem cálculo. Se já dá para enxergar cálculo no exame radiográfico, significa que esse cálculo é grande e que aqui também tem alguma coisinha. E que aqui também tem alguma coisinha. Não significa que cálculo seja significado de doença periodontal, longe disso, mas que tem alguma coisa que não está sendo tratada. Observa aqui, nessa mesial decimular, que a gente tem uma pequena perda óssea. Por outro lado, a gente tem a lâmina dura, muito clara, muito delimitada, evidente aqui, que nos faz pensar que é uma perda óssea lenta. Aqui também, se observar, tem cálculo. Então, também me faz pensar que tem necessidade de tratamento periodontal básico. Aqui também tem um pouquinho de perda óssea. Então, existe uma inflamação periodontal, existe aqui um desequilíbrio microbiano, existe uma necessidade que não foi observada. Aqui a gente tem um pouquinho de perda óssea e essa perda óssea aqui, ela é decorrente da perda do elemento dentário. A gente não pode afirmar que a gente tem uma perda óssea aqui decorrente de doença periodontal. Aqui não, porque aqui não tem o dente. E o dente é dependente o osso é dente dependente. Ele depende da presença do dente. Então, se não tem dente, não vai ter osso. Outra coisa que a gente vai observar é que não tem um dente adjacente aqui. Se não tem um dente, imaginando que este canino está um pouco em infraoclusão, ele talvez não faça uma função de lateralidade adequadamente e ele possa estar fazendo uma função de lateralidade em grupo, que não é o ideal, em vista da força que vai ser necessário para fazer essa lateralidade. Então, quem está fazendo a força de lateralidade? O pré-molar. E esse pré-molar ainda não tem um dente adjacente, o que me faz pensar que ele vai ter um alargamento do espaço do ligamento periodontal por conta de uma sobrecarga na lateralidade que precisa ser corrigida e que ele também não tem um dente adjacente e toda a força, porque o dente, o pré-molar é um dente de raiz cônica, ele fica muito pouco estável. Ele precisa primeiro de um dente adjacente, na verdade, primeiro ele precisa de uma instrumentação geral, ele precisa de um dente adjacente. Nesse outro lado também, olha que cálculo. Se o cálculo já é visível radiograficamente, é muito. E isso é a falha do profissional em identificar cálculo subgengival. Não adianta só fazer raspagem supragengival. Aqui também não tem um dente adjacente. A pergunta que eu faço é, será que esse canino está fazendo uma função adequada de lateralidade? Outra pergunta que a gente está fazendo, será que a gente não teria parafunção nessa situação? E então, o que faz pensar em prognóstico é um conjunto de tudo. Porque não adianta a gente pensar em mobilidade se a gente não pensar no conjunto, se a gente não equilibrar primeiro a oclusão no conjunto. Perda óssea é decorrente, e agora claramente, da inflamação periodontal. Existe uma inflamação periodontal, para não dizer uma doença periodontal leve ou inicial, muito fácil de ser tratada. Então, a inflamação é decorrente de acúmulo de cálculo, esse acúmulo de cálculo faz um acúmulo de biofilme, e a supuração é em decorrência de tudo isso. Faz pensar numa inflamação crônica. Qual é o prognóstico? O prognóstico é positivo desde que todos esses fatores sejam tratados, já que esses dois dentes têm uma boa altura óssea. O mais difícil é a gente não ter resposta para isso. É para isso que o Periodiária traz essas informações para a gente consiga aprender a ter clareza sobre isso. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que vem falar dessa periodontia de todos os dias. Posta aqui o seu caso, a sua pergunta, que dentro do possível a gente esclarece para você. E assina o canal para você ser
identificado para você receber notificações